Boa noite a todos, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer menção nessa noite, deixar um versículo para os irmãos, para a nossa meditação e um pouco do estudo, falando sobre uma passagem bíblica muito conhecida. Essa passagem bíblica ela está localizada no livro de Mateus, no versículo 4. E eu queria ler para os irmãos do versículo 1 até o 4. Amém? No versículo 1 vai falar assim no livro de Mateus: Então foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo, o segundo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O terceiro. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que Jesus, após ele vir da Galileia, ele veio até o Rio Jordão, ao encontro de João Batista, e pediu que ele o batizasse para que se cumprisse a profecia do Senhor Jesus, porque Jesus, como carne, ele teria que passar por todo o processo de preparação, amadurecimento, e ele também precisava ser aprovado por Deus. Então, quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida de Jesus, e Deus ele fala nessa passagem aqui, ó, no livro de Mateus 3, ele vai falar assim: Então veio Jesus a Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João opunha-se, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado, por ti, e vens tu a mim. Ele estava falando que Jesus que teria que batizar ele. E Jesus fala assim: Porém, respondendo, diz: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a justiça. Qual que era a justiça? O batismo que Jesus precisaria passar. Então ele o deixou, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Ali era o Espírito Santo descendo na vida de Jesus. E ali ele vai falar assim, ó, a passagem bíblica: e vindo sobre ele, eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava falando com Jesus, se alegrando, porque Jesus ele estava cumprindo a profecia do batismo. Ele precisava cumprir a justiça de Deus, porque depois que Jesus ele saiu dali do Jordão, ele foi encaminhado ao deserto da Judéia. E ali ele ia passar por um período de aperfeiçoamento espiritual. A Bíblia vai falar que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando naquele lugar. E depois de 40 dias que ele jejuava, o inimigo se aproximou, Satanás se aproximou dele e fez o quê? O tentou. Por quê? Porque ele sabia que Jesus ele estava fraco, ele sabia que Jesus estava com fome, que Jesus estava cansado, porque o deserto, irmão, o deserto é quente, o deserto é árido, é um lugar onde não tem cobertura, não tem pessoas para te ajudar, e muitas vezes é assim na nossa vida. Quando Jesus ele nos leva para o deserto, ele nos leva, irmão, para um período de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Deserto não é lugar para matar crente, irmão. Deserto é lugar para preparar o crente para as batalhas, para as guerras espirituais que nós precisamos enfrentar. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra as potestades malignas. Então nós precisamos estar revestidos, nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. E a Bíblia vai falar que o inimigo ele veio quando Jesus estava o quê? Quando Jesus estava com fome, quando Jesus estava fraco. E não só isso, ele usou a própria palavra de Deus contra Jesus. Se fizermos menção aqui no versículo 4, ele vai falar assim, ó: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Satanás, ele falou assim: se tu és o filho de Deus, então pega essas pedras e se transforma em pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Então, o diabo levou Jesus
a cidade santa e colocou sobre o pináculo no templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Então o inimigo ele ficou toda hora usando: se tu és o filho de Deus, usa o poder que Deus te deu e se lança daqui para baixo. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão, para ver se Jesus ele ia usar o poder que ele tinha, porque Jesus, irmãos, ele tinha poder para fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas tudo que ele fosse fazer como homem, como carne, ele teria que usar o poder de Deus. Ele tinha que orar a Deus para que Deus realizasse o milagre, não por ele próprio. Porque se ele fizesse isso, ele estava descumprindo a profecia. Então a Bíblia vai nos falar assim, ó. Jesus disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória de Deus. Por que ele fez isso? Porque ali ele falou assim, ó, para Jesus: se tu negar o nome do teu pai, se tu negares a Cristo, eu vou te dar todas as riquezas do mundo, só precisa que você o quê? Me adore. Por quê? Porque Satanás ele foi esperto. Ele sabia que se Jesus seguisse os conselhos dele, nós pereceríamos, irmãos. Por quê? Porque Jesus ele precisava cumprir a profecia até chegar o dia que ele fosse crucificado e no terceiro dia ele ressuscitasse, para ele tomar o quê? Da mão do diabo a chave da mão do diabo, para que eu e você tivesse a chance de ser redimido com Jesus. Porque quando Satanás ele veio aqui, a Bíblia fala que ele era um anjo bom, ele era segundo a palavra de Deus, vai falar que ele era perfeito, que ele era bom. Só que o que aconteceu? Ele se deixou levar, ele ficou ganancioso e ele começou a corromper o reino de Deus. E ele começou a querer ser melhor do que Deus. Então o que Deus fez? Deus expulsou ele de lá e mandou ele aqui para essa atmosfera quando o mundo ainda não existia. E ele ficou aqui ao derredor da terra e ali ele se tornou o quê? Inimigo de Deus e do homem. Por quê? Porque quando Deus vem e cria o homem à sua semelhança, Deus está mostrando que Deus tinha um plano perfeito na vida do homem, porque o homem era um projeto de Deus. Deus desejou criar o homem, Deus desejou criar tudo que nós temos, toda essa atmosfera. Só que o inimigo, por se revoltar contra Deus, ele fez o quê? Ele foi lá no versículo de Gênesis 3, se a gente for falar, quando Satanás ele tenta a Eva e começa a falar com ela, a Bíblia vai falar que ele fala para ela assim, ó, se você comer desse fruto da árvore da vida, você vai ter o conhecimento de Deus, do bem e do mal, você vai ser melhor do que ele, você vai ser igual a ele. Então a serpente ela começa a tentar e começa a fazer a cabeça da Eva para quê? Para que ela desobedecessem a Deus. Porque Deus tinha falado, vocês podem comer de tudo. Deus falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Porém, não pode comer do fruto da árvore da vida. Porque ali estava toda a sabedoria. E Satanás, ele sabia disso. Então, o que ele fez? Ele foi lá e fez a cabeça da mulher. E não só isso, ela pegou e deu para Adão também comer. No estudo, ó, que eu vou ler um pouquinho do estudo que fala sobre a tentação de Jesus, vai falar um pouquinho pra gente, irmão. O crente deve conhecer as escrituras de Cristo. O apóstolo Pedro fala daqueles que distorcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. Por quê? Porque quando a pessoa quer fazer uma coisa errada, irmão, quando ela sabe, ela conhece a palavra de Deus, ela distorce a palavra de Deus. Porque nas escrituras vai estar tudo o que nós devemos fazer, os mandamentos, como que devemos andar, como devemos seguir, porque a Bíblia é a nossa bússola. Ali vai estar tudo o que nós precisamos saber e fazer para andar em comunhão com Deus, para nos fortalecer, para aguentar todas as adversidades que o inimigo venha colocar os pratos na nossa vida. E Satanás, ele conhece muito bem a Bíblia. Nessa passagem vai falar assim, ó. A palavra de Deus que Satanás foi criado um anjo bom e perfeito e foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes do mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens.
Então, qual que era o plano de Satanás quando ele foi banido, quando ele veio e tentou? Era destruir o homem, porque o homem era a criação que que Deus tinha preparado, que Deus tinha feito. Então, Deus viu que tudo que ele fez era bom, era bonito, era perfeito. Então, como que ele poderia atingir a Deus? Através da criação dele, que era o homem. Satanás, na sua rebelião, arrastou uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser edificados após a sua queda como demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores foram banidos para a terra e sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Satanás, ele só pode nos tocar, irmãos, se Deus permitir. Então, quando a gente tem o Senhor Jesus na nossa vida, quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a andar corretamente nos caminhos do Senhor Jesus, ele não pode mais nos tocar. Para que ele venha nos tocar, é preciso que Deus venha permitir. Vocês lembram a passagem de Jó? Então, Deus permitiu que Jó fosse tocado pelo inimigo, para quê? Para ver se ele blasfemava contra o nome do Senhor Jesus, para ver se ele continuaria reto nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Jó era um homem bom, era um homem reto, um homem correto. E Satanás falou assim, ó, tira tudo que ele tem, eu quero ver se ele não vai negar a ti. Ele vai blasfemar contra ti. Satanás, também chamado de serpente, provocou a queda da raça humana, que foi quando ele tentou Adão, quando o pecado entrou, ele fez Eva comer o fruto e dar para Adão. E a Bíblia vai falar que até hoje, nesse mundo que nós vivemos, quem reina? O exército do nosso inimigo, Satanás. Sobre as regiões do mundo inferior e os anjos caídos, homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onisciente, nem onipotente. Por isso, a maior parte das suas atitudes é delegada aos seus inúmeros demônios. O que está falando isso, irmão? Quem é onipresente, onisciente, onipotente? Só Deus. Só Deus sabe de todas as coisas, ele tem todo o conhecimento, ele vê o futuro, o presente, o passado e o futuro. Então, o inimigo, ele não tem poder contra a nossa vida sem a permissão de Deus. Só que o que ele vai fazer? Ele vai usar as nossas fragilidades. E como que ele faz isso? Jesus veio à terra a fim de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Então, essa passagem, ela está falando por quê? Jesus, ele precisava cumprir a profecia. Por quê? Porque Deus, quando viu que a raça humana tinha sido corrompida, que o pecado estava no mundo, porque o primeiro mundo ele foi criado e foi destruído. Vocês lembram da arca de Noé, quando Jesus falou para ele colocar os animais dentro da arca, colocar toda a sua família e salvar o máximo de pessoas que podiam. Só que as pessoas não acreditavam, as pessoas davam risada de Noé, falava assim, ele tá louco, o que ele tá fazendo? E as pessoas não viram que tudo que ele estava falando era verdade. A profecia se cumpriu, o mundo acabou e o dilúvio, e só Noé e sua família foram salvos na arca, e mais os animais que ele colocou. Só que depois disso, Deus, o que ele falou? Deus falou assim, eu não vou mais destruir o mundo com água. Só que o pecado continuou, o homem continuou fazendo a maldade, as coisas erradas continuaram. Então Jesus, o que ele fez? Ele teve que criar um plano, uma estratégia para quê? Para que eu e você não viesse perecer. Para que nós viéssemos ser redimidos com o Senhor Jesus. Quando eu falo redimidos, irmãos, eu falo em resgatados de volta para Cristo. Porque nós estávamos todos condenados. Todos nós ia morrer, a raça humana inteira ia morrer, ia perecer. Então o que Deus fez? Deus fez uma reunião lá no reino dos céus, com os anciões, com os querubins, com os anjos, e falou assim, chegou para os anjos, vocês vão? Os anjos, não. Os anciões, quem vai? Não, você vai? Não. E assim foi. Só que lá dentro, irmão, estava o nosso rei da glória. Jesus falou assim, eu vou, pai, eu vou. E Deus falou assim, filho, você sabe que você vai ser humilhado.
Você sabe que você vai ser cuspido, que você vai ser maltratado, que não vão te receber, que vão te caluniar, que vão te trair 3 vezes. E você vai aguentar tudo isso? Jesus falou assim: eu vou, Pai. Eu vou. E ele veio, irmão. Na passagem de João 3,16 vai falar assim, que Deus deu o seu único filho. Então Deus, ele deu de melhor. Você tem dado de melhor para o Senhor Jesus? O que você tem feito, irmão? Para Deus, você tem dado o seu melhor? Porque Deus, ele deu o seu melhor. Quem era o seu melhor? Era Jesus Cristo, o seu Filho, para que eu e você tivéssemos uma chance, porque todos nós íamos para o inferno, a raça humana estava destruída, então nós não teríamos mais salvação. Só que através do sacrifício de Cristo, quando ele vem e cumpre a profecia na cruz do Calvário, nós somos resgatados de novo pela graça do Senhor Jesus. E a Bíblia vai falar assim, ó: Satanás atualmente guerreia contra Deus e o seu povo. Por quê? Porque qual que é o projeto do inimigo, irmãos, na minha e na sua vida? Nos desviar dos caminhos do Senhor, nos tirar da presença de Deus, fazer a gente negar o nome de Cristo, fazer a gente pecar, a gente errar, a gente não cumprir o ID do Senhor, que é pregar o evangelho. Então, o plano do inimigo é o quê? Usar as nossas fragilidades, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar diversas coisas, porque nós estamos em fase de quê? Aperfeiçoamento, amadurecimento, de crescimento espiritual. E a Bíblia vai nos falar que aqueles que perseverarem até o fim, esses receberão a coroa da vitória. Qual é a coroa da vitória, irmão? Nós morarmos com Deus lá na eternidade, no céu. Vou continuar lendo para os irmãos. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás para manter-se alerta contra seus ardis e tentações e resistir no combate espiritual, permanecendo na fé. Por que eu estou falando isso, irmãos? Voltando na passagem de Mateus. Por quê? Porque Jesus, ele foi tentado o quê? Quando ele estava com fome, quando ele estava com sede, quando ele estava cansado. Então o inimigo, ele vai usar o quê? Quando eu e você estivermos fracos, quando eu e você estivermos passando por algum momento de dificuldade na nossa vida, seja na nossa área financeira, na nossa área espiritual, sentimental, é nesse momento que o inimigo vai atacar. Quando nós estivermos nesse momento de fragilidade. Por quê? Porque ele sabe que tudo que ele fizer vai ser o quê? Para nos destruir. Então, ele vai usar o momento que você está passando contra você. Então, como que o inimigo faz? Através da minha boca, se eu falar coisas erradas, se eu mentir, se eu pecar. Então, Provérbios 18, 21 vai falar assim, que a boca ela tem o poder do bem e da morte. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque Satanás, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele não é onipotente, porque ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder? Deus. Ele tem poder? Tem, mas ele não tem todo o poder. Todo o poder só quem vai ter é Deus. Então, ele vai usar o quê? A nossa boca contra nós mesmos. Então, quando a gente blasfema, quando a gente mente, quando a gente faz algo que desagrada o Espírito Santo de Deus, ele usa isso contra nós. E é onde nós damos legalidade para ele entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Nos evangelhos do reino de Deus está estreitamente associado à cura, os milagres e a expulsão de demônios. O reino de Deus inclui bênçãos para o corpo e não somente para a alma, a cura divina. Deus permitiu que Jesus fosse tentado após os 40 dias de jejum para ficar sem comer. Acredito que deve ser difícil, mas sem água requer um milagre, porque Jesus era representante do homem na terra. Por quê? Porque Jesus, ele se fez carne. Ele precisava, quando a Bíblia vai falar que ele é representante do homem aqui na terra, porque ele veio nos defender, irmãos, das astutas do inimigo. Satanás empregou a palavra de Deus para tentar a Cristo. Por quê? Porque ele estava falando assim, ó, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, faz isso, faz aquilo. E assim foi. E ele começou a usar a palavra de Deus para quê? Para que Jesus viesse tentar, viesse
pecar contra Deus. Porque se Jesus usasse o poder de Deus, a glória de Deus a favor dele, eu e você estávamos perdidos, irmão. Não ia se cumprir a profecia. E qual que era o cumprimento da profecia? Jesus, ele precisava passar por todo esse processo de aperfeiçoamento, amadurecimento, porque depois que Jesus ele foi batizado por João Batista, que ele ficou no deserto, ele ia começar a exercer o ministério dele, e ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho a toda criatura, ele tinha que falar do amor de Deus para o máximo de pessoas possíveis, e ele precisava curar, libertar, ajudar muitas pessoas. Só que ele ia fazer isso através de quê? Do poder de Deus. Para que quando chegasse o tempo do cumprimento da profecia, quando Jesus ele fosse crucificado, ele fosse lá no Seol e tomasse a chave de Satanás. Que foi o que aconteceu, ó. Vou continuar lendo para os irmãos e falar aqui, assim, ó. Lê a Bíblia como vou entendê-lo, ou quando alguém vem falar da palavra de Deus, ou como vou saber se ele está mentindo para mim. Porque a própria Bíblia nos alerta, conhecer a palavra e a palavra nos libertará. Libertar de quem? Dos falsos profetas de Satanás, porque o inimigo ele conhece muito bem a palavra e ele está ao nosso redor esperando uma busca para nos atingir. Então é através de que o inimigo vai usar, meu pai? É através de que, meus irmãos, que o inimigo vai usar? Através dos nossos pecados, do nosso caráter, das nossas atitudes em relação à obra de Deus, em relação ao nosso irmão, como que nós somos, como que nós nos comportamos como cristão. Então o inimigo ele vai usar isso contra nós. Os demônios podem influenciar nesses tipos de coisa, em relação à santidade, no pensamento, nas atitudes e no nosso caráter. Os demônios podem influenciar, porém, eles não têm o poder, irmãos, de habitar dentro de nós, a não ser que nós demos legalidade para o inimigo. Quando eu falo habitar, irmão, eu estou falando da casinha, do Espírito Santo de Deus. Então, quando você aceita Jesus, que você está na presença de Deus, o que você vai receber? O Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele que vai fazer morada no seu coração e Ele vai fazer uma obra na sua vida, Ele vai moldando, Ele vai tirando o que não é de tudo o que não é de Deus e Ele vai nos transformando, vai fazendo com que nós fomos libertos do pecado, da mentira, das imundícias e assim por diante. Por quê? Porque nós começamos um processo de quê? De transformação. Um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de preparação. Para quê? Para podermos morar no céu. E através de que nós vamos vencer tudo isso, irmão? Através da oração. Por quê? Porque a oração é a nossa respiração, é a nossa comunhão com Deus, é quando a gente fala com Deus, a gente abre o nosso coração para Ele e a gente começa a ter intimidade com Deus. Então a oração é intimidade com Deus, é você se aproximar de Deus, você começar a ouvir a voz de Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, quanto mais você orar, irmãos, quanto mais você estiver perto de Deus, mais longe você vai estar das coisas erradas, mais longe você vai fugir do pecado, mais forte espiritualmente você vai estar. E através do jejum, que é o quê? Humilhar a nossa carne. Então, quando nós estamos humilhando a nossa carne, nós estamos agradando ao Senhor Jesus, nós estamos tirando o que não é nosso para fora, o que não é de Deus, nos limpando, nos purificando.